Aleluia. Cadê o Renato e a Liliane? Ah, tá. Aleluia. Está feliz? Coloca a mão no seu coração assim, ó, e diga assim: Senhor, fala comigo nessa manhã. Continue falando. Que o Espírito do Senhor venha sobre mim, me inundando, enchendo meu cálice, até que esse cálice transborde. Em nome de Cristo Jesus. Aquieta-te, ó minha alma, e ouça ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Eu quero dedicar essa palavra a Sara. A Sara não vai entender bolufas, mas eu queria que a Liliane e o Renato pudessem ouvir essa palavra, né? Se eles não estiverem aqui, não tem problema não, depois a gente grava, passa para eles. Bom, eu quero dedicar essa palavra a Sara porque tem tudo a ver com batismo, né? Porque muitas vezes a gente faz muito sensacionalismo com batismo, na verdade, né? A gente faz muito drama com batismo. Drama que eu falo é o seguinte: o batismo é uma ordenança, é uma coisa extremamente essencial. Aliás, todos aqueles que creem precisam passar pelo batismo. Isso é um mandamento, isso é um mandamento. Então, quem não passou, é preciso que passe. Mas a preparação do batismo, ela não é uma preparação onde você faz ela segundo as suas forças, segundo a sua capacidade, segundo a sua instrução, segundo o seu conhecimento. A preparação do batismo é algo intrínseco dentro do nosso coração. Então, muitas vezes a gente conversa com as pessoas, todo final de ano a gente tem aí um curso de batismo, a gente abre a piscina aqui, a gente tem uma festa que a gente faz, esse ano vai ser agora em dezembro. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, e a gente ouve isso demais, sabe? As pessoas falam assim: eu queria tanto batizar, mas eu sinto que eu não estou preparado. E é muito triste, confesso a você, a gente ouvir isso, porque isso é uma concepção extremamente equivocada a respeito do batismo. Porque o batismo não é algo que eu vou me preparando para batizar. Não é algo a partir de mim, da minha força, da minha capacidade. O batismo nada mais é do que uma consciência do que Deus fez na minha vida. Não é uma sensação futura. Eu não tenho uma sensação futura a respeito da Sara. Eu tenho uma convicção presente a respeito dela. Por isso que nós então batizamos a Sara. Não é porque a gente acha que Deus ainda vai fazer alguma coisa para ela. É porque a gente tem plena convicção e certeza de que Deus já fez alguma coisa por ela. Então é preciso que a gente entenda que a gente precisa desmistificar isso, né? Não é algo que vai acontecer, é algo que já começou. Então, eu não tenho expectativas a respeito do futuro da Sara, viu, Renato e Liliane? Eu tenho perspectivas do que ela é. Então, eu não tenho expectativas do que ela será. Eu tenho perspectivas do que ela já é. Já é. Então, é preciso que a gente entenda. É algo que brota aqui dentro. Então, a palavra de Deus, e a gente quer falar um pouquinho sobre essa fundamentação da nossa fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11 ou 12, que fala da fé. Abre aí, acho que é 12, né? 11. Hebreus 11, a gente vai ver o verso 1 só. E diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí ele já começa assim, trazer um punhado de confusão para nós, seres humanos, porque a gente fica confuso diante das afirmações de Deus. Se é alguma coisa que eu espero, então eu não tenho certeza. Se eu estou esperando, isso pode vir ou não vir, na minha concepção. Mas para Deus, as coisas que eu devo esperar
é as coisas que eu tenho que ter o quê? Certeza. E a prova das coisas que não se veem. Então a fé é isso. É a certeza das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Bom, agora que piorou mesmo, porque se eu preciso ter certeza das coisas que na verdade eu tenho que esperar, então se eu tenho que esperar, aí eu fico na ansiedade de saber se vai chegar ou não. Agora também a fé é a prova das coisas que eu não vejo. E muitas vezes na minha vida eu preciso ver para mim crer. Então as coisas que eu não vejo, eu fico sempre o quê? Em dúvida. Mas aí o autor de Hebreus ele fala assim: você quer ter fé? Você quer viver em fé? O que é fé para você? Fé é crer ou fé é acreditar? Quando a gente fala que a gente crê em Deus, a gente fala baseado naquilo que seja uma convicção dentro dos nossos corações. A gente tem plena certeza de quem nós somos e nós aguardamos em Deus. Então é algo que fala de quê? De relação, de relacionamento, de vida. É vida com. É impossível ter fé sem que eu não me relacione com Deus, sem que eu não conheça a Deus. É preciso que eu conheça a Deus. Não adianta a gente viver ou tentar viver uma vida coletiva, irmãos. Essa coletividade que a gente desfruta aqui do domingo de manhã, ela é uma coletividade onde eu expresso aquilo que eu já sou, mas não é aqui que na verdade traduz o que eu sou. Aqui na verdade expressa o que eu sou. Amém? Amém? Porque muitas vezes a gente confunde acreditar com crer. Crer tem muito mais a ver com conhecer, com ter convicções. Acreditar é a gente dar crédito, é a gente então viver diante de provas. Eu não sei se no seu coração você vive pedindo para Deus te dar provas, para Deus mostrar para você que Ele existe, que Ele está te escutando, que Ele te ouve, que Ele é bom. Às vezes a gente fica nessa luta com Deus, a gente fica assim: Deus, será que o Senhor está me escutando ou não? Tem sensação, tem horas que eu estou meio sozinho, Senhor, me prova para mim. E muitas vezes, irmãos, o fato da gente ficar pedindo sinais, pedindo provas para Deus, isso só mostra o quê? A nossa incredulidade, a nossa imaturidade na fé. É pecado? Não sei nem dizer que é pecado, porque Deus é bom. Talvez não seja pecado. A partir do momento que você duvida de Deus, aí é pecado. Mas se você está pedindo uma prova, beleza, Deus vai considerar. Mas saiba de uma coisa: isso mostra a sua incredulidade, isso mostra a nossa imaturidade. Muitas vezes a gente dá o exemplo de Gideão. A gente fala: mas Gideão pediu tanta prova, Gideão pediu para molhar a lã de algodão, depois Gideão pediu para ficar ela seca. Isso não mostra nada, isso não sustenta nada, isso só mostra o tanto que o Gideão era o quê? Incrédulo. O tanto que Deus teve que ser misericordioso com ele, dando sinais para ele. Isso não pode sustentar aquilo que nós estamos fazendo, mas isso mostrou a incredulidade dele. Bom, eu estou falando hoje sobre essa questão da fundamentação da fé, porque a nossa fé, irmãos, é o seguinte. Aí eu queria que de novo você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Eu gosto muito do livro de Tiago. Tiago foi um cara assim, ele foi muito legalista, assim, em linha dura, mas foi um homem assim, muito usado por Deus. E é interessante porque, se você for estudar a história, se você for a história da formação da Bíblia, a Bíblia foi formada por milhares de anos, certo? Foram várias pessoas que escreveram vários livros, são 66 livros, né? E historicamente, demorou aí uns 1.500, 2.000 anos para a Bíblia ser escrita, porque foram juntando livro por livro, né? Cada um teve a sua ordem cronológica, e depois passaram por várias reuniões, né? Onde houve então a aprovação do cânon sagrado, certo? Do rolo.
Então, foram vários manuscritos, tem manuscritos para testificar algumas coisas, foram vários manuscritos. Os mais importantes hoje foram descobrir no Mar Morto. Bom, o livro de Romanos que Paulo escreve, e se eu não estou enganado, está escrito lá em Romanos 2 ou 4, Paulo fala o seguinte, que nós somos salvos pela fé, e não pelas obras. Bom, e o livro de Tiago, ele fala que nós somos salvos pelas obras. Bom, por muito tempo, eles acharam que esses livros, esses dois livros, tanto é que o livro de Tiago quase que não entrou na Bíblia. E por fim, pela graça de Deus, ele entrou, certo? Bom, a gente pensa que esses livros estão em conflito, e eles não estão em conflito. Eles, na verdade, eles se sustentam. Porque o que o Paulo disse é o seguinte, que nós somos salvos não pelas obras da lei, mas somos salvos pela fé. A fé é que traduz a minha relação com Deus. Não é o que eu faço, que eu vou agradar a Deus, que eu vou comprar a Deus, que eu vou negociar com Deus, que eu vou ter uma troca com Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você fizer uma boa ação, não espere que você vá comprar alguma coisa de Deus, porque Deus não aceita isso. E é isso mesmo. Então nós não somos salvos, a gente não agrada a Deus pelas coisas que nós produzimos pela nossa mão. A gente agrada a Deus pelo aquilo que está dentro do nosso coração, pelas nossas motivações, pelas nossas atitudes, pelo aquilo que motiva as nossas ações. Bom, Tiago veio para complementar e ele diz o seguinte, a gente vai ler aqui no capítulo 2, verso 14. Ele fala assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vá em paz, aquentai-vos e comei, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê nisso? Então ele diz que até os demônios sabem disso. E depois ele volta a dizer a respeito de Abraão, porque o que justificou Abraão foi o fato dele crer, mas foi o fato dele fazer com que aquilo que ele cria se transformasse em ações. O que Tiago está dizendo, irmãos, é que nós temos certeza de uma coisa. Então, quando a gente faz alguma coisa só baseado naquilo que a gente empreende, naquilo que é produzido, naquilo que seja as nossas ações somente, as obras, a gente vive uma vida de expectativas. Uma vida de expectativas é uma vida que muitas vezes a gente se frustra, porque quando algumas coisas não acontecem na nossa vida, segundo aquilo que eu gerei uma expectativa, eu fico o quê? Frustrado. Por quê? Porque é uma condição do homem, é uma condição do seu esforço, é uma condição que foi produzida em mim mesmo. Por quê? Porque eu gerei expectativas. Então nós não temos expectativa a respeito da vida da Sara, porque as expectativas, elas tendem a nos frustrar e tendem a nos fazer o quê? Desistir. Faz com que a gente desiste e a gente se sinta o quê? Derrotado, fracassado. Tem muitas pessoas que estão mal sucedidas nos casamentos, porque estão vivendo seus casamentos de expectativas. As pessoas casam para ser felizes. Elas casam no intuito de ser feliz. Então ela já começou tudo errado na vida. Ela já deu um tiro no pé, porque ela casou com um homem na expectativa que esse homem poderia fazer com que ela seja feliz, e esse homem não vai.
Esse marmanjão vai te dar decepções até, e vice-versa. Então a gente entende, irmãos, que algumas coisas não são expectativas que a gente gera, mas a gente precisa ter perspectivas. Eu, quando reconheço que sou alguma coisa, por isso que as transformações primeiro precisam ser a partir de quem? De mim. O Renato e a Liliane só vão conseguir fazer com que valide esse batismo na vida da Sara, criando-a segundo a palavra de Deus, dando um testemunho segundo a palavra de Deus. Se o Renato, viu, Renato, em determinado momento você ficar nervoso com a Liliane lá, e você gritar com ela, chegar a bater nela, eu sei que você não faz isso, mas se você maltratar a Liliane, tudo isso interfere naquilo que nós fizemos a respeito da vida da Sara aqui. Por quê? Porque a fundamentação da fé, ela só se traduz em quê? Em obras, em ações. É o que o Tiago está dizendo. Você fala que tem fé, então mostra para mim, ué. Diz para mim, ué. Isso é igual o marido que diz que ama a esposa, mente para ela, chifra ela, engana ela, dissimula. Então, quem está sendo mais enganado ali? Ela? Não, ela não. Ela não pode se sentir no prejuízo, mas ele é o mais enganado de todos. Ele mesmo se engana. Ele mesmo, na verdade, está entendendo tudo errado, porque quando ele diz que ama, mas as suas ações não traduz num compromisso, numa ação, naquilo que é uma relação, numa construção juntas, ele mesmo está dando sinais de que ele nunca amou, ele nunca entendeu o que é amor. E a gente pensa que não, mas isso está muito perto de nós, isso faz parte da nossa natureza. Às vezes a gente se sente meio desconfortável de ouvir uma mensagem dessa, mas isso é o que traduz a nossa natureza. Porque às vezes a gente queria ouvir uma mensagem que nos joga lá para cima. Ó, Deus é bom, Deus vai te levar lá para cima, Deus vai te prosperar. E aí a gente fica pensando que Deus é aquele que vai ficar sempre nos empurrando, independente daquilo que seja as nossas ações. Então eu posso vir aqui, cumprir um papel social, eu ouço uma boa palavra, e aí eu saio daqui, eu vivo minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu penso que deve ser, e ainda eu acho que Deus tem a obrigação de fazer as coisas de acordo com o que eu quero e desejo. Quem aqui ainda não ficou nervoso com Deus? Vamos ser sinceros. Quem aqui já não ameaçou rasgar essa Bíblia? Quem aqui já não olhou para os céus e disse: Senhor, o Senhor está me vendo ou não está me vendo? O que está acontecendo com o Senhor? Porque eu peço, eu quero, e o Senhor não está se movendo em favor de mim. Quem aqui, irmãos, não teve esse sentimento? Talvez a gente não teve nessa proporção, mas que já pensou muita coisa, já. Talvez a gente não deu conta, a gente não teve coragem de verbalizar algumas coisas com Deus, porque a gente fica com medo, né? A gente fica naquele negócio, será que ele está escutando ou não está, né? Será que ele está, né? Será que ele existe ou não existe, né? Aí a gente fica meio com medo, porque a gente fala algumas coisas, depois a gente fica assim, nossa, será? Então não adianta. A nossa vida é uma vida de perspectivas, e naquilo que eu tenho perspectivas, então eu persevero. Eu nunca vou ficar o quê? Frustrado, porque é uma condição em Deus, o que Ele pode fazer em mim e através de mim. Isso me gera resiliência. Então eu nunca desisto. Eu sinto que eu sempre vou ser o quê? Vencedor. Por exemplo, a Sara. A Sara é uma criança, certo? Não entendeu nada do que nós fizemos aqui, beleza? Bom, o Renato e a Liliane vai criar a Sara segundo isso. E lá na frente, quando ela tiver 20 anos de idade, ela que vai ter que provar o contrário, se ela não concorda com nada disso. É ela que vai ter que mostrar que nós todos estávamos equivocados a respeito dela, mas nós não temos dúvida nenhuma a respeito dela, amém, Renan? Nós temos toda certeza de que a Sara é uma mulher de Deus, que a Sara é uma mulher escolhida de Deus e que nunca vai se desviar dos propósitos de Deus. Por quê? Mas ela tem um desafio quando crescer. Ela tem um desafio de materializar essa fé.
ela tem o desafio de fazer com que agora, tudo que o Renato creu, tudo que a Liliane creu, tudo que nós cremos, ela agora dê testemunho a respeito disso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Deus chegou para Abraão, olha que coisa interessante. Deus derramou da sua promessa sobre nós. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Abraão recebeu uma promessa. E Abraão recebeu uma promessa quando ele tinha 75 anos de idade. Ele estava lá trabalhando, tinha uns camelos, tinha empregado, tinha escravo, estava lá dando um duro danado, com seu sobrinho, com sua esposa e tal, e Deus aparece, um anjo do Senhor aparece, e fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia fala que Abraão foi, juntou tudo, juntou Sara com camelo, com jumento, com tudo, e agarrou e foi. Será que você ia? Vamos ser sinceros, a gente ia falar: Deus, para ir para onde? Deus, quanto que eu vou ganhar por mês? Não, mas está pouco. Não, Deus, vamos negociar aqui um negócio. E aí, vai ter 10º? Vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente está sempre lá tentando fazer algumas garantias, porque a gente vive. Não, Abraão foi. No que Abraão foi, e a gente pensa que Abraão, como recebendo essa promessa como pai de muitas nações, era um cara assim acertadíssimo na vida. Não era não, irmãos. Abraão era como nós, cheio de defeito, um homem cheio de problemas, mas era o cara o quê? Escolhido. Deus não tinha dúvida, e ele também não podia ter dúvida. Então Abraão não vivia de quê? Expectativas. Ele vivia de quê? Perspectivas. E aí, quando Abraão estava entrando no Egito, ó, para você ver como é que funciona a gente. Quando Abraão estava entrando no Egito, ele falou assim: Sara, você é bonita demais, você é joia, bonitona. Quando o faraó te ver, ele vai querer te pegar, e sabendo que você é casada comigo, ele vai me matar. Então é o seguinte, Sara, a hora que a gente chegar lá no Egito, qualquer coisa nós vamos falar que você é minha irmã. Você viu, o cara estava entregando a esposa de graça para o faraó. De graça. Tem muita gente que quer entregar mesmo, quer ver se livra, mas não era o caso dele. Não era o caso dele. Bom, o faraó não deu outro. Os príncipes do Egito pegaram a Sara, levaram para o faraó se encantou, falou: que mulher linda. Quando ele descobriu que ela era esposa de Abraão, ele chegou para Abraão: Abraão, o que você fez comigo? Você me amaldiçoou, rapaz, você acabou com a minha vida, meu reino está por um fio. Aí Abraão respondeu: eu fiz isso porque eu fiquei com medo. E isso era o pai do quê? Da fé. E aí diz a Bíblia que o faraó pegou tudo dele, juntou, e ele não tinha pouca coisa não, e mandou ele embora. Falou: vai embora daqui, leva essa Sara. Bom, Abraão viveu mais um punhado de luta. Separou do seu sobrinho foi preso, ele foi lá, levantou exército, levantou reis aliados, combateu, lutou, e aí passando os anos, não entendendo a promessa. Quando ele estava com mais ou menos 86 anos, Deus lembrando das promessas, Abraão então, de novo, Sara vira para ele e fala assim: Abraão, ó, eu acho que eu não vou receber essa promessa nunca, eu vou arrumar uma escrava para você ter um filho, porque aí se cumpre essa promessa. E Abraão também, ouvindo dessa palavra, teve relações com Agar, teve um filho com ela chamado Ismael. Para você ver como é que funcionam as coisas. Isso é o homem que é o pai da fé, é o homem que é lembrado depois em Hebreus, é o homem que é lembrado em Romanos, é o homem que é lembrado em Tiago. Tudo isso porque a Bíblia fala que foi pelas suas obras que ele foi o quê? Justificado. Depois de tudo isso, Abraão ainda peregrinando, de novo, um rei lá se enrabicha pela Sara, de novo, ele não aprendeu a lição, ele fala assim: fala que você é minha irmã, pela segunda vez. E não era mentira,
Sara era filha do pai dele, era meia-irmã, ele casou com ela, mas também ele se omitiu de quê? De que ela era o quê? A sua esposa. Mas para consolidar e firmar naquilo que seja essa materialização da fé de Abraão, depois que Sara se engravidou e teve Isaac, então a Bíblia fala o seguinte, que Isaac precisava ser sacrificado. De novo, Deus nos dá as promessas, Deus nos dá a sua palavra, mas é preciso que haja um empenho, um compromisso de que a gente esteja firmado em Deus em todo o tempo. Nós seres humanos, a gente sempre vai escolher a forma mais fácil. Nunca se esqueça, eu sempre tenho um embate com o Júlio, pastor Júlio, a gente tem um embate teológico. O Júlio é porque ele acha ruim, acha assim, entre aspas, de eu falar que a gente não presta e a gente não presta. E eu sinto que muitas vezes é isso mesmo, o Espírito de Deus vive em nós, Ele nos melhorou, é isso mesmo, Ele nos trouxe a promessa, mas a gente vai morrer sempre nessa natureza terrena, carnal, lutando contra essa nova natureza que foi formada, e essa natureza carnal, ela sempre vai optar por uma coisa que seja muito mais fácil na nossa vida. Então essa materialização da nossa fé, ela acontece em dois aspectos, ou seja, pelo bem ou mal. Por exemplo, quando você é ofendido, você recebe uma ofensa na vida. Quem aqui nunca foi ofendido na vida? Quem aqui nunca respondeu ou teve uma má resposta de alguém? A gente não tem a ação de falar assim, é isso mesmo, essa pessoa ela não fez isso intencionalmente, eu vou amá-la porque o que mais considero é o valor que essa pessoa tem, a vida dela, ela mesma pessoalmente. Não. Toma aquela ofensa para nós pessoalmente e a gente começa então a ficar, primeiro a gente fica com raiva da pessoa, depois a gente vai ficando antipatizado. Aí sabe o que a gente vai fazendo? A gente fala assim, vou isolar. Aí tem gente que ainda tem a coragem de dizer assim, eu não tenho nada contra não, mas também não quero nada com essa pessoa, deixar num canto. E eu não quero me relacionar com essa pessoa mais, esfria ela. Amados, isso é a nossa natureza, isso é uma materialização da sua fé, ao contrário, isso é a materialização da sua carne. Isso é igual ao casamento. Quem disse que casamento era fácil? Quem te disse isso? Será que você, quando casou, você entrou numa furada, você falou, puxa vida, me disseram que o casamento era o trem mais bom do mundo, e é a melhor coisa do mundo, só que é difícil, você tem que acordar todo dia e fazer um exercício de amar a sua esposa, e ela tem que fazer um exercício de te amar, o tanto que é difícil amar os homens, sem educação, bruto, grosseiro, só pensa neles, só pensa no futebol deles, só pensa na televisão deles, e ainda contudo elas têm que fazer esse exercício. E isso também, muitas vezes nós com elas ansiosas, faladeiras, pergunta 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, e aí a gente vai fazendo esse exercício de quê? De viver bem, de ser feliz, de estar bem. Isso é uma superação. Bom, é desse jeito que a gente vive. Agora, se você acha que muitas vezes a gente casou para separar, ninguém aqui casou para separar, não é verdade? Ninguém teve a coragem de falar assim, vou marcar no casamento, vou marcar no cartório, vou comprar um terno, vou alugar isso, vou alugar aquilo, vou chamar convidado, vou chamar uma renca de gente, a gente chama 200, 300 pessoas para passar uma vergonha depois. Não, a gente não faz isso, a gente nunca pensou nisso. Mas por que isso acontece? Acontece porque na hora H, a gente toma as decisões mais fáceis para nós. A gente chega à conclusão que a gente não dá certo. Várias vezes fazendo aconselhamento aqui, as pessoas olham para o outro e falam assim, eu quero te dizer o seguinte, eu te amo, mas a gente não dá certo. Gente, como é que existe isso? Eu te amo, mas a gente não dá certo. Então que fé é essa? Que ação é essa que traduz que amor a gente não dá certo com alguém? Então por que a gente chega na conclusão que é mais fácil a gente deixar o outro? E a gente sempre tem uma expectativa de que a gente vai arrumar alguém melhor. E a gente nunca vai arrumar. Você vai arrumar uma mulher diferente. Uma mulher que tem outros defeitos. Mas ainda contudo tem outros defeitos.
Aí vai passar 1 ano, 2 anos, você vai falar: puxa vida, eu joguei pedra na cruz, eu fiz tudo errado na minha vida, eu não estou dando conta. O que eu fiz? Sabe o que você fez? Você não tem fé. Você não vive a sua vida pelas perspectivas. Você vive a sua vida segundo as suas expectativas. Então, eu quero te dar uma notícia: nada na sua vida vai dar certo. Nada. Nada. Porque não é desse jeito que funciona. O que funciona para nós é a gente crer o que Deus fez em mim, e agora naquilo que Deus fez em mim, eu tenho condições de repetir no outro, eu tenho condições de fazer no outro. Esses dias eu discuti com a minha esposa. O povo acha que pastor não discute, né? Esses dias eu discuti com a minha esposa. Aí eu virei para ela, vou aproveitar que ela não está aqui, eu vou falar, mas depois ela vai ouvir a gravação. Aí eu discuti com ela, e eu vi que o trem estava assim, ela estava embatendo, eu estava embatendo, tudo assim, equilibrado, a gente argumentando, a gente deixando de argumentar e tal. Mulher tem uma tendência a ficar mais de mal do que o homem, certo? Mulher, quando fica assim, amarga, demora 1, 2 dias para ir melhorando. Mulher melhora devagarzinho. Homem não, homem briga de manhã, de noite ele já está bem felizinho, rebichado, aí já quer dar uma namoradinha. O homem passa rápido. Mulher não, mulher que é trem travado. É 1 dia, 2 dias, 3 dias, certo? Bom, a gente conhecendo isso, eu já antecipei, falei para ela: ó, a gente não chegou num coeficiente comum aqui agora de manhã, mas você pode ter certeza, eu estou meio nervoso aqui, não vamos parar de conversar, mas daqui um pouquinho eu vou voltar, aí eu vou te pedir perdão, vou te fazer carinho, vou ser tudo isso. E foi verdade. Aí eu voltei, beijei, falei: me perdoa, eu vou melhorar, eu preciso ser um homem melhor, eu preciso ser um marido melhor, mas tudo sim, com sinceridade, irmãos. Eu estou brincando assim, mas tem que ser de dentro. Passei a mão, fiz carinho, dei um beijinho. Ela falou: não, agora não, estou cansado. Eu falei assim: não, não quero nada não, eu só quero, na verdade, me restabelecer, ficar bem, preparar o campo. Bom, beleza, deu na hora do almoço, fomos almoçar, demos as mãos, passeamos no shopping, benção. Chegou de noite, estava tudo jóia. Mas alguém tem que fazer esse papel, certo? E esse alguém que faz esse papel é alguém que tem o quê? Fé. Porque fé é isso, é a certeza das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Amém? Você não está vendo, a única forma de você fazer isso é fazendo dessa forma. Tem muita gente frustrada, tem muita gente infeliz, tem muita gente achando que a vida não está dando certo. Sabe por quê? Porque você não está deixando aplicar isso. A sua carne está falando mais alto, o seu orgulho está falando mais alto, a sua soberba está falando mais alto, a sua dureza está falando mais alto. E aí, eu vou te falar um negócio: não tem nada que transforme o seu coração. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar que nessa manhã você vai ser um homem e uma mulher que vai agir na vida por fé, por perspectivas e não por expectativas. Amém? Em nome de Jesus. E você vai ver, porque é a certeza das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente ainda não viu. Então você vai ver todas as coisas se realizar na sua vida. Você pode ter certeza disso. E baseado nessa palavra, Renato e Liliane, vocês vão ver com toda certeza o fruto do que vai ser a vida da Sara. E daqui 20 anos, se Deus quiser, se eu ainda estiver vivo, se nós estiver vivo aqui, os mais velhos, nós vamos ver a Sara aqui louvando a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que a família, o pai, a mãe, as pessoas testificaram a respeito do que não esperavam, mas do que ainda não tinham visto a respeito dela. Amém? Aleluia. Coloque a mão no seu coração assim. Em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que haja uma transformação na minha vida, que o Senhor mova em mim intensamente, e que o Senhor possa produzir e fazer com que a minha vida se traduza nas minhas ações. Eu quero ser um homem de fé,
quero ser uma mulher de fé. Eu quero fazer, Senhor, com que em tudo eu agrade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe tremendamente e que te dê a paz e que o amor de Deus, o Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês para todo sempre. Amém? Nunca se esqueça, Deus é muito bom, viu? Deus te abençoe.